individualidade perceber as grandezas de Deus Pai Todo-Poderoso, e assim eu me vejo dando graças, às vezes até em meus pensamentos. E assim vamos fazer uma análise nesse dia de hoje, a oportunidade que Deus nos dá para que possamos construir em nós mesmos uma vida melhor. Vamos pensar na construção de uma vida melhor para nós mesmos. Como fazer? Como construir uma vida melhor? E para isso vamos primeiramente entender como estamos, em que situação estamos, onde estão os elementos que podemos trabalhar para melhorar nossa vida. Então pensamos, nós estamos numa escola terrena, estamos em um planeta onde existe milhões, bilhões já de encarnados, e aí nós pensamos em nós mesmos. Como é que eu estou no meio desses 8 bilhões de encarnados na Terra? Qual o objetivo? O que pensa Deus Pai Todo-Poderoso, o que pensa a espiritualidade maior, quando colocou tanta gente encarnada na Terra? Qual o propósito? Para que isso? Para que serve isso? Por que essa vida dessa forma? Por que as pessoas têm maiores e menores dificuldades? Assim, primeiramente compreendemos que estamos cercados de mentores de luz. Existem camadas dimensionais acima do mundo que nós estamos, nos observando o tempo todo e nos conduzindo como se conduz crianças que estão em um pré-primário. A professora em uma escola de crianças pequenas tem todo cuidado com cada ato, com cada passo de cada criança para que não se machuque. Assim são os mentores das dimensões superiores em relação àqueles que estão encarnados. Aquele cuidado. Você vai reencarnar e eu vou cuidar de você. Assim dizem os mentores quando partimos do plano espiritual para o processo do reencarne. E assim eles cuidam. Mas por que descer para o mundo e ser encarnado e nascer na Terra e ser uma pessoa viva aqui na Terra? Por que Deus Pai Todo-Poderoso nos manda para a Terra? Para que possamos melhorar a nossa natureza. A natureza do nosso espírito não é tão perfeita para que possamos conviver e morar em dimensões onde os outros já são perfeitos. Nós somos desclassificados do meio daqueles que são perfeitos. Então Ele nos dá a oportunidade de buscar a nossa própria perfeição, para que possamos depois, já condicionados, já prontos, ir para um lugar melhor onde os outros estão. Então viemos para a escola do aperfeiçoamento. E assim você analisa, então, você. Eu preciso construir em mim, para mim, uma vida melhor. Aí então você volta para dentro de você e fala: olha, eu sou como os 8 bilhões de encarnados na Terra, estou na tutela de mentores, igual os outros também estão. Estou aqui trabalhando no meu dia a dia, como os outros também estão. Tenho sentimentos e fraquezas como os outros também têm. Eu sinto a fragilidade minha. Eu sinto anseio, sinto medo da incerteza, sinto medo de passar necessidade. Tenho medo de perder as pessoas que me dão apoio. Eu tenho medo disso, tenho medo daquilo. Os outros também têm. Eu tenho outros sentimentos, como por exemplo, eu tenho medo de ficar só, os outros também têm. Eu tenho raiva e ódio de alguém que me magoou, mas você vê que o outro tem fraqueza, que agiu por determinado motivo, que você também agiu. E se você tem mágoa de alguém, alguém tem mágoa de você. E assim você vai ver que você está no mesmo círculo mental que os outros estão. E que seu corpo emocional está no mesmo círculo de energias que os outros também estão. Aí você pensa: estou na mesma escola, estou igual aos outros. Os meus sentimentos são primários, igual os outros são primários. Então eu preciso melhorar. Aí vem em você a construção de uma vida melhor. E você se pergunta: meu Deus, eu não posso esperar que os outros evoluam para que eu possa evoluir. As pessoas do meu meio são as pessoas de que eu preciso.
Você precisa das pessoas que fazem parte do seu meio de convivência. E elas precisam de você. Mas elas são chatas, elas me perturbam, elas me cobram. Mas você precisa delas. Ruim seria se elas não existissem para você. Porque a solidão, ela existe quando você perde o contato com o outro. Quando você comunica com o outro não te dá atenção, comunica com mais outro, os outros também não te dão atenção, aí você conhece a solidão. Então, para que você não tenha solidão, você tem que se comunicar com o outro e ser comunicado pelo outro. Então, você precisa do outro. Mas o outro só tem qualidades ruins. Eu queria pessoas do meu meio que tivessem qualidades boas. É a condição que você está para tê-los. Porque se você estivesse no meio de pessoas de qualidades melhores, você seria o ruim. Porque a natureza do teu espírito te colocou no meio daqueles que são iguais a você. Então você não pode estar em locais melhores qualificados, porque você seria o ruim do meio deles. Você está no meio onde está adequado para você. E assim os mentores não erraram. A espiritualidade não errou ao te fazer de tal forma e te colocar em tal meio. É a sabedoria divina dos grandes mestres da luz. É a sabedoria daquele mentor que cuida de você, do seu guardião espiritual. Pois vejam, assim nós analisamos o que posso fazer para construir uma vida melhor. Primeiramente é se conhecer e entender as pessoas do seu meio. Para que você possa melhorar, você não precisa cobrar do outro para que ele melhore, para que você tenha que melhorar. Porque existe esse hábito na natureza humana. Tal pessoa fez isso, tal pessoa fez aquilo, tal pessoa falou isso, tal pessoa falou aquilo. Mas você vai deixar de evoluir porque eles tiveram tais atitudes? Você vai deixar de ser melhor porque eles tiveram uma atitude que você não gosta? Assim você não vai construir para você uma vida melhor. Lembre-se sempre, você veio construir uma evolução para seu espírito. Senão ele vai voltar de novo. E vai voltar mais vezes. E assim se reencarnam e reencarnam vários espíritos na Terra, porque estão vivendo dentro do mesmo círculo mental. Não conseguem alterar seus procedimentos. Se você adotar um padrão novo na sua vida, você adota uma escala nova também em sua vida. Então você se repete o mesmo degrau durante várias existências, porque não agregou nada de conhecimento novo às suas atitudes, à sua natureza. Então vem-se novamente a pergunta: o que faço para construir uma vida melhor? Meu irmão, é dentro de você. Jesus tem um trecho do Evangelho onde ele fala: o reino de Deus está dentro de você. E por diversas vezes falei nos cursos técnicos que temos aqui. A chave da força cristã, da força da criação, está dentro de você. E o código espiritual para que você transponha as dimensões está dentro de você. Essa codificação energética, ela é acessível por qualquer um que queira acessá-lo. Mas aí, como você me pergunta, mas como vou fazer para acessar esse código espiritual do poder crístico que está dentro de mim? Primeiramente, é esquecer o aspecto externo e se ligar no aspecto interno. O externo é aquele onde o seu sentido está sendo sempre colocado. É as atitudes dos outros, é os seus interesses materiais, é os seus interesses emocionais, é os interesses que você quer sobre os outros em todas as formas. Ali está o seu lado externo de convivência. E o seu lado interno é onde está o seu grande tesouro, porque é onde está a chave da sua felicidade, a chave da sua mudança, a chave da construção da vida melhor que você precisa. Então você volta para dentro de você e fala: como eu faço para me construir? Não precisa buscar nas atitudes dos outros os seus exemplos. Você vai buscar, por exemplo, no Mestre Jesus. Jesus apedrejado, ele não perdeu a nobreza. Xingado, perseguido,
ele não perdeu a nobreza. Porque a nobreza de atitude é o reflexo da evolução do seu espírito, é o reflexo da elevação da sua mente. Então você busca dentro de você e começa a mudar. Aí nós falamos aqui da leitura do Evangelho do perdão. Primeira coisa, por que perdoar? Aí você volta na sua avaliação pelos sentimentos externos do seu ser e fala, eu não vou perdoar, porque aquela pessoa merece sofrer, aquela pessoa é muito ignorante, ela faz mal às pessoas, me magoou, me entristeceu, eu não vou perdoar. É o seu lado externo falando. Você está avaliando pela sua projeção externa mental. Aí a sua projeção interna mental entristece. Porque para você ter ódio do outro, você tem que ter energia negativa da mágoa dentro de você. Para você desejar mal a alguém, você tem que ter dentro de você o negativo que provoca esse sentimento inferior. Aí a sua individualidade, o seu eu interior ressente. Nossa, para ele ter mágoa do outro, eu tenho que carregar essa nóia dentro de mim. Está o seu eu interior lá ressentido. Para que minha personalidade terrena apareça diante dos outros, com seu orgulho, sua vaidade, eu tenho que manter minha situação dolorosa de baixa vibração. Porque para ele ser orgulhoso, vaidoso, para ele sobrepor sobre os outros, para ele humilhar os outros, eu tenho que me fazer pequeno aqui. Então ele me sufoca. O seu lado externo sufoca seu lado interno, porque o seu lado externo quer sobrepor sobre as pessoas, não quer perdoar, quer ter mágoa, se acha no direito de agredir as pessoas com palavras, com vibrações, se acha no direito de fazer atitudes que agrada a você inferiormente, mas não agrada a você internamente. Veja bem, o inferior e o interno. Então lembre-se disso, porque nós temos 3 fases de consciência dentro de nós. A consciência física, que é essa que nos faz ver os sentidos terrenos e viver os sentidos terrenos. A sua consciência física te faz ter sensação da carne, te faz beber, te faz mexer com droga, te faz humilhar as pessoas, te faz usar as pessoas para o seu prazer. A consciência física se sente orgulhosa quando você sobrepõe ao outro e usa o outro para a sua satisfação. Então é a consciência física que é a consciência baixa. Quando você desencarna, quando morre o corpo físico, essa consciência física é unificada com a sua consciência espiritual. Então veja, nós temos 3 corpos dentro de nós: o físico, o perispírito e o espírito. Então cada parte dessa tem um registro de consciência. A consciência física quer tudo que é sensação inferior, quer tudo que é da carne, porque a consciência física é associada aos anseios da carne. Então ela precisa se agitar, ela precisa ter prazeres carnais, ela precisa se sentir orgulhosa. O perispírito recebe toda a carga vibratória que a consciência física colheu, positiva e negativa. É onde está o registro kármico, é nas células do corpo perispiritual. Nas células do corpo perispiritual estão todas as contaminações que a sua consciência física trouxe e viveu por diversas encarnações. Aí está a sua consciência perispiritual lá guardando tudo. Alegrias e tristezas, erros e acertos, as células da consciência perispiritual estão lá registrando. Para você mudar esse registro, você tem que sufocá-las com energias superiores. Dentro do perispírito está seu espírito com a consciência espiritual. Aí a consciência espiritual pergunta: quando é que eu vou me libertar disso aqui? Quando é que eu vou sair de dentro desses corpos impuros? Aí está a sua consciência espiritual, porque na sua consciência espiritual está a codificação da sua libertação, da sua felicidade, da sua paz, do seu crescimento. Mas aí, o que você faz? Você sufoca a sua consciência espiritual, sufoca a sua consciência perispiritual e vive a consciência carnal, a consciência física. Então, primeiramente, construindo uma vida melhor,
nós vamos nos analisar. Mas espera aí, se eu estou aqui vivendo os anseios da minha carne, é porque o meu governo mental está no sentido da carne. Porque eu estou vivendo o instinto. A carne não pensa, ela é transitória. E se sua consciência carnal te faz passar sua encarnação nessa vibração, você está vivendo por instinto. É seu instinto que te manda. E as consciências superiores, a sua inteligência, não funciona em seu corpo, porque o instinto manda mais. A sua sabedoria não funciona em seu corpo, porque seu instinto é que te manda. Assim, falo para vocês, vamos construir então uma vida melhor. Primeiramente, vamos nos conhecer. Eu entendo e penso aqui que dei a vocês elementos para que vocês possam se analisar. Façam a leitura de vocês mesmos. Como eu sou? Eu sou um ser que usa as pessoas? Eu sou um ser que precisa delas para não ficar só? Ou eu sou um ser que mesmo o melhor dos meus companheiros para mim também é ruim, porque eu preciso achar defeito nas pessoas? É minha natureza? Por mais bonito que seja a situação, eu vou caçar um jeito de achar defeito ali, porque eu preciso vibrar meu negativo. Eu preciso soltar as células da negatividade que está dentro de mim, então eu preciso achar defeito em alguém. Aí você começa a pensar, eu sou dessas pessoas? Aí você analisando e vendo que você tem atitudes assim, você olha a escala da evolução. Meu irmão, a escala mais baixa deste universo de evolução é a instintiva, a escala dos instintos. Repetindo o que eu já disse antes. Então, você vai se libertar do instinto. E assim você começa a voltar para dentro de você mesmo e pensar, valores. Preciso de valores. Mas para que eu tenha valores elevados, eu tenho que abandonar os valores inferiores. Porque não há como eu subir para o degrau superior carregando a carga negativa do degrau inferior que eu estava. Então você tem que abandonar a carga inferior. O pedir perdão. O se calar. O baixar os olhos. Mas às vezes você faz isso para o outro não sentir ofendido. Mas na verdade você está se educando. Porque você sabe que acima da sua cabeça tem uma dimensão enorme de mentores de luz te observando. E você está construindo. E para você construir, primeira coisa, eu vou combater dentro de mim a minha negatividade. Vou me calar, vou sorrir, não vou responder ninguém negativo, não falo nada negativo de ninguém a partir de hoje, mesmo que eles cometam, porque eles têm direito de errar. Eles estão no mesmo círculo que eu, eles erram como eu erro, porque esse campo mental que nós vivemos, todos somos iguais. Ele tem anseio de poder igual eu tenho. Então você se cala e não julga e não fala. Porque quando você fala do negativo, você faz o seu negativo entrar em ebulição dentro de você. Então você não fala mais o negativo. Você só fala coisas positivas. Se tiver algo de negativo para falar de alguém, que fique calado, que não fale. Porque você destrói a si mesmo. É uma desqualificação do seu ser falar mal de alguém. Quando alguém chega próximo de mim e fala mal de alguém, eu já desconfio de quem falou. Porque se ele tem olhos para o negativo, ele não tem olhos para o positivo. Porque a pessoa habituada a enxergar só o negativo, ela não consegue enxergar o positivo. A menos que o positivo seja de interesse dela. Mas é hábito dessas pessoas. Não consegue estar em duas polaridades ao mesmo tempo. Ou é a negativa ou é a positiva. Então vamos nos calar. Vamos olhar. Vamos compreender. E vamos oferecer o melhor que nós temos dentro de nós. Lembrando, é a construção sua. Você está construindo um espaço maior para o seu poder crístico crescer dentro de você. Você está criando uma conquista dentro de você, ampliando o seu espaço de luz dentro de você. E para você ampliar o seu espaço de luz dentro de você, você tem que lutar contra o negativo que está dentro de você mesmo. Assim a sua luz cresce e você transborda ela.
E assim você vai habituar, buscar a luz dentro de você e transbordar ela com palavras de construção. Você tem que fazer o outro construir. Porque quando você critica alguém, você está destruindo alguma coisa nela. Você está atacando alguma coisa nela. E se você critica essa pessoa, eu te pergunto, você sabe o que você destruiu nela? Você sabe o que você fez naquela pessoa? Você destruiu o encanto, você destruiu a esperança, você destruiu o impulso de ação que ela conseguiu ter. Você destruiu uma caminhada que ela tentou passar e está batendo aí pelos caminhos para acertar. Então, o cuidado com a crítica. Não se critica, se dá elementos para que a pessoa acerte. E se a pessoa do seu meio está errando, dê elementos para que ela acerte. Mas não combata o que ela fez. Porque quando você combate, lembre-se disso, você vai destruir muito mais do que aquilo que você pensa. Principalmente se você é exemplo aos olhos dela. Então veja, assim nós vamos construindo para nós uma natureza melhor. E vamos lembrar de uma coisa, atitude. Escutar, ler, absorver conhecimento e não conseguir processar e agir, é o mesmo que não escutar. É o mesmo que não ler. Então vocês escutam, acham interessante e levam para dentro de vocês. E façam essa avaliação. Lembrando, o seu tempo diminui a cada dia. E você lembra, se meu tempo diminui a cada dia, eu vou ter que sair dessa vida terrena para a vida espiritual. E o que eu vou levar? Você vai levar somente aquilo que você colheu na sua consciência. Lembre-se disso. Você só leva aquilo que você colheu na sua consciência, o resto tudo fica para trás. Então a bagagem da sua consciência tem que estar aflorada de atitudes boas e de menos pontos negativos. Eliminar ao máximo pontos negativos. Lembrando-se disso, você só cresce se o outro crescer, porque estamos no mesmo meio entrelaçados. Então você não cresce sozinho. Você não se ilumina para você só. Quando você se ilumina, você ilumina o outro que está ao teu lado, mesmo que você não perceba. Então faça sempre isso e lembre-se disso. Você tem que construir um ser melhor dentro de você. É a sua construção. É a sua obra. E ao construir dentro de você um ser melhor, todo o seu meio começa a se transformar. Lembre-se disso. Porque nós estamos dentro de um grupo de convivência, onde um serve de exemplos para o outro. E como todos são inseguros, como eu disse para vocês, todos somos fraquezas, somos inseguros, estamos caminhando, mas não temos às vezes pontos para nos segurar. Então quando você pega alguém como exemplo, aquela referência te soma. E quando você começa a transbordar a sua luz, você passa a ser a referência aos olhos de alguém, mesmo que você não perceba. Então você está iluminando o caminho de alguém. E assim que você saiba caminhar para a luz, para que os outros que te seguem também caminhem para a luz. É assim. Aí você construiu sim um caminho de vitória, construiu para você um ser melhor e vai conseguir encontrar a luz crística que brilha dentro de você e que vai te dar codificação para a sua libertação espiritual. Graças a Deus. E assim agradeço vocês por terem me escutado. Graças a Deus. E aproveitando o ensejo, falo para vocês da técnica mediúnica. Meu irmão, tem na Terra elementos energéticos em tudo que nós fazemos. Você está no processo de lapidação do seu ser. Os elementos do físico que você joga dentro do seu ser reagem para o corpo perispiritual. Então, por exemplo, a bebida alcoólica que a gente fala para vocês, não podemos tomar. Aqui não se pode tomar bebida alcoólica para quem quer ser médio. Se você quer ser paciente, você é livre. Porque você não tem um compromisso de colocar seu magnetismo a serviço da espiritualidade. Mas se você decidiu ser missionário, ser médio, você tem o compromisso de virar a polaridade do seu magnetismo para o positivo. E o álcool, o teor alcoólico, a droga, a bebida, é teor energético negativo. Não há como você estar na polaridade positiva tomando elementos de natureza negativa.
de teor vibratório negativo. Então não se toma bebida alcoólica, não se pode beber para ser missionário. Se você vai ser um elemento, um missionário que vai ajudar os espíritos desencarnados a se curarem, você vai emitir a energia do seu fluido magnético animal, que é o ectoplasma. O seu ectoplasma tem que sair puro, não pode sair com teor energético negativo, porque aí você contamina o espírito que veio para receber a cura. Então você prejudicou alguém com sua bebida alcoólica, com seu gole de bebida, qualquer que seja. Então nós não podemos ser bebida alcoólica. Outra coisa, se você pretende subir na escala espiritual, você tem que se libertar do elemento negativo. O álcool é o elemento negativo que você adquire no físico e que cai no espiritual. Ele destrói não só a célula do físico, mas principalmente a célula espiritual. Foi uma engenharia muito grandiosa do submundo, do mundo das trevas, ao colocar a bebida alcoólica na terra, porque criou um elemento de destruição da fluidificação do espírito. Então foi uma vitória das trevas. Não se toma bebida alcoólica quem deseja escalar a energia da luz. Da mesma forma as drogas, da mesma forma a bebida. Então, se você tem compromisso, que o cumpra com seriedade. É muito sério. Falo para vocês que é muito sério. Já vi situações de obsessão pesada aqui por causa de bebida alcoólica. Então não se brinca com o espírito. Então uma das coisas que não podemos brincar é de caminhar para a luz e tomar doses de energia negativa do álcool. Você vai lá e recebe uma fluidificação de luz, vai lá e toma outra dose de fluidificação trevosa. Então isso é brincar com a sua própria vida. Isso é altamente destruidor.